Vocês tomaram assento, meus queridos. Deus abençoe a irmã Marta pela leitura do texto da palavra de Deus nesta noite. Meus queridos irmãos, nós queremos trazer uma palavra aos irmãos nesta noite, à igreja do Senhor. Eu acredito que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Podem ficar assentados mesmos como estão. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto que se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Vamos lá. Pega aí a sua Bíblia. Hoje é um culto de estudo da palavra, né? Então, nosso tempo maior é para a palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Pedro. Nós vamos ler dois textos. Nós, a priori, vamos começar aqui por este versículo, por esse capítulo. Iremos ler até o versículo de número 4, do verso 1 ao versículo 4. Diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Verso 2: Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Agora vem um versículo que para mim é o versículo-chave deste texto. Verso 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Verso 4, e nós paramos aqui dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eu não sei se a sua Bíblia tem um marcador de Bíblia, como a minha tem, ou se não tiver, você marca este texto aí com alguma coisa, porque nós vamos voltar aqui. E eu quero te convidar para a gente ir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Iremos ler do verso 13 ao 19. Versículo 13 ao 19. Glória a Deus. Mateus, capítulo 23 e verso 13. Diz assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis? Qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Verso 18: E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Verso 19, paramos por aqui. Insensatos e cegos,
Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O verso 28. Vamos ler também o verso 28, do mesmo texto. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amém, amados? Paramos por aqui. Marca aí também essa passagem bíblica. Meus queridos, eu vou estar compartilhando com os irmãos nesta noite sobre um assunto. Eu vou me atrever de pôr um tema aqui, para ficar mais fácil para a gente estar seguindo aqui um pensamento. Eu quero falar sobre a inversão de valores. Esses dias eu estava pensando sobre isso, analisando sobre isso, e eu me assustei. Eu fui impactado e fui, de certa forma, obrigado, assim, não falo obrigado no sentido de força, mas o Espírito de Deus me sensibilizou ao ver o quanto eu pude voltar à minha infância, e eu pude ver o quanto que nós temos perdido nesses dias que estamos vivendo, valores que são fundamentais para a nossa vida diária. E eu quero mostrar aos irmãos aqui quero compartilhar, melhor dizendo, aquilo que Deus colocou no nosso coração, e mostrar na luz da Bíblia Sagrada alguns valores éticos e morais que nós encontramos na Bíblia, que estes valores são insubstituíveis, que são valores absolutos, embora que já tem muitos que não acreditam mais assim. Existem muitos crentes relativistas, mas eu ainda creio que os valores éticos e morais que a Bíblia apresenta são valores insubstituíveis, são valores absolutos, porque estão fundamentados no caráter de Cristo, está fundamentado na palavra de Deus, e penso eu que nós não podemos abrir mão de maneira alguma. Passa o tempo que for, passa os anos que for, mas a palavra de Deus, ela é a mesma, ela não muda. E eu preciso de entender isto, eu preciso de estar atento com relação a isso. Os valores têm mudado? E como tem mudado? Como tem mudado? E antigamente mudava assim de 10, de 20 anos, né? Agora não, amados. Está mudando de um ano para o outro, de um mês para o outro, a gente assusta. Eu vou passar alguns vídeos para os irmãos. Pelo menos 2, é claro que eu não vou fazer da mensagem toda só de passagem de vídeo. Porque eu fui fazer uma pesquisa, eu encontrei uma gama de vídeos que poderia passar, mas eu selecionei apenas 2, e até mesmo para preencher aqui, para completar aqui aquilo que a gente vai estar falando. Então, a sociedade moderna de hoje, deixa eu concluir aqui essa rápida introdução. Essa sociedade moderna hoje que nós estamos vivendo, queridos e amados irmãos, sem dúvida alguma ela tem invertido os valores, e acaba que essa inversão de valores nos remete lá para Isaías capítulo de número 5 e versículo de número 20. Depois você lê, aonde a Bíblia diz que os homens se tornaram o bem em mal e o mal em bem. Não é assim que estamos vivendo hoje? O mal se tornou bem e o bem se tornou mal. Então, a inversão desses valores hoje, dessa sociedade da qual nós estamos inseridos nela, nos remete então ao que o profeta Isaías, há muitos anos atrás, profetizou acerca dessa realidade que estamos vivendo hoje. E eu tenho que ressaltar aqui a importância da ética e da moral à luz da Bíblia, que eu acredito que é o momento exato de nós estarmos estudando e pensando um pouco sobre isso.
Então vamos ao primeiro vídeo. Tem como, Mariel? Tá ok? Vamos ao primeiro vídeo. Eu gostaria que os irmãos observassem bem. É um texto que foi escrito, certo, por um repórter. E vocês vão ver. E é um texto interessante. Esse texto, quando eu li, quando eu ouvi, assisti esse texto, me levou lá na minha infância. Pode apagar as luzes todas. Fica melhor. Fui criado com princípios morais comuns. Quando eu era pequeno, pais, mães, professores, avós, tios, vizinhos eram autoridades dignas de respeito e consideração. Quanto mais próximos ou mais velhos, mais afeto. Inimaginável responder de forma mal educada aos mais velhos, professores ou autoridades. Confiávamos nos adultos porque todos eram pais, mães ou familiares das crianças da nossa rua, do bairro ou da cidade. Tínhamos medo apenas do escuro, dos sapos, dos filmes de terror. Hoje, me deu uma tristeza infinita por tudo aquilo que perdemos. Por tudo que meus netos um dia enfrentarão. Pelo medo no olhar das crianças, dos jovens, dos velhos e dos adultos. Direitos humanos para criminosos, deveres ilimitados para cidadãos honestos. Não levar vantagem em tudo significa ser idiota. Pagar dívidas em dia é ser tonto. Anistia para corruptos e sonegadores. O que aconteceu conosco? Professores maltratados nas salas de aula, comerciantes ameaçados por traficantes, grades em nossas janelas e portas. Que valores são esses? Automóveis que valem mais que abraços. Filhas querendo uma cirurgia como presente por passar de ano. Celulares nas mochilas das crianças. O que vais querer em troca de um abraço? A diversão vale mais que um diploma? Uma tela gigante vale mais que uma boa conversa. Mais vale uma maquiagem que um sorvete? Mais vale parecer do que ser. Quando foi que tudo desapareceu ou se tornou ridículo? Quero arrancar as grades da minha janela para poder tocar as flores. Quero sentar na varanda e dormir com a porta aberta nas noites de verão. Quero honestidade como motivo de orgulho. Quero a retidão de caráter, a cara limpa e o olhar olho no olho. Quero a vergonha na cara e a solidariedade. Quero a esperança, a alegria e a confiança. Quero calar a boca de quem diz: temos que estar ao nível de... Ao falar de uma pessoa, abaixo o ter, viva o ser e definitivamente bela, como cada amanhecer. E viva o retorno da verdadeira vida, a vida simples como a chuva, limpa como o céu de primavera, leve como a brisa da manhã. Quero ter de volta o meu mundo simples e comum. Quero voltar a ser gente, onde existam amor, solidariedade e fraternidade como bases. A indignação diante da falta de ética, de moral, de respeito. Construir um mundo melhor, mais justo, mais humano, onde as pessoas respeitem as pessoas. Utopia? Quem sabe? Quero voltar a confiar. Quero voltar a valorizar as coisas simples. E você? Ficou uma pergunta aí no final, né? E você? Então, na verdade, quando eu assisti esse pequeno vídeo, ele, como eu disse, ele me impactou e me despertou de estar falando sobre este assunto nesta noite. Sobre valor, ética, moral, sobre esse tema que eu acredito que é muito importante. Também me fez me lembrar que quando eu tive a oportunidade de não concluir o meu curso de psicologia, mas eu me retornei lá, eu fiz 5 períodos, a gente estudou um pouquinho sobre um dos famosos filósofos chamado Aristóteles,
E segundo a filosofia, isso me veio à mente também, o filósofo ele faz uma definição interessante acerca de ética, de moral. Segundo a sua concepção, a distinção, a definição que ele dá com relação a esse tema, ele fala que a moral, ela é um fundamento, é um valor que a pessoa, o ser humano traz de forma intrínseca e extrínseca. Deixe-me explicar um pouquinho disto, para depois a gente entrar já no assunto que eu quero trazer aos irmãos, que isso aqui é importante. Quando ele fala que a moral, a ética, o valor, ela tem uma distinção intrínseca, ele fala o seguinte, que os seres humanos, claro, nós seres humanos, valorizamos ou desvalorizamos as coisas. Aí ele refere-se então à questão intrínseca. Ele diz que algo tem valor intrínseco quando nós, ser humano, colocamos como base o seu valor e é percebido como estado em sua própria natureza. Isto é, quando é valorizado por si só, em vez de por seus efeitos. E quando ele fala da parte extrínseca, ele fala de um valor que tem como base para encontrar-se em sua relação com o outro, isto é, quando é valorizado pelos seus efeitos. Eu vou explicar isso melhor. A ética, por sua vez, usando aqui esta definição deste filósofo, eu passo a régua da seguinte forma. A ética, por sua vez, ela tem a ver com as questões que envolvem o correto e o impróprio, bem como a determinação do bem do ser humano. Ou seja, a moral, ela envolve, meus queridos irmãos, a prática real de viver segundo determinada crença. Ou seja, mediante aquilo que eu creio, que eu acredito. Olha só, a ética em sua contrapartida, em contraparte, na medida em que busca identificar o porquê de serem algumas práticas morais ou imorais, a ética cristã, ela vai muito mais além do que isso. E é o que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar sobre a ética cristã à luz da Bíblia, porque eu percebo que a ética cristã, ela envolve um modo com que as pessoas, ou como que as pessoas devam viver. Quando a gente busca na Bíblia Sagrada entender os padrões de Deus para a nossa vida, com relação à ética, à moral, aos valores, quando a gente busca na palavra de Deus, eu vejo que, sem dúvida alguma, ela nos ensina a como nos comportar, a como viver diante do mundo do qual nós estamos, como já disse, inserido nele. A fonte da ética para nós cristãos é a Bíblia Sagrada. Essa ética aqui que está na palavra de Deus, ela nos mostra, sem dúvida alguma, de uma forma bem clara, meus queridos irmãos, como nós devemos nos comportar, como já disse, diante do mundo em que nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia, eu citei uma passagem bíblica, mas me acompanhe, por favor. Isaías capítulo de número 5, a partir do verso 18, a Bíblia diz assim, se você puder me acompanhar, você vai com certeza entender o que a palavra de Deus nos diz. Ai dos que puxam pela iniquidade, com cordas de vaidade e pelo pecado, como se fosse com cordas de carros. E dizem, verso 19, apressa-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal,
que fazem da escuridade luz e da luz a escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presente e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Verso 25, e paro aqui. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele e o feriu. E as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. Sabe o que eu vejo aqui? Para por aqui, o texto segue, mas somente até aqui. É o que eu acabei de dizer há poucos instantes aos irmãos. As pessoas que não querem dar ouvido ao que as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, revela a nós, substituindo, invertendo os valores por modelos humanos, está aqui o resultado. E principalmente o versículo 25, se você me acompanhou na leitura, onde a Bíblia relata o fim daqueles que invertem os valores bíblicos, os padrões de Deus para nossas vidas. Então a gente precisa de ter muito cuidado com relação a isso. Aí surge uma perguntinha: quais são as causas da inversão desses valores? Quais seriam as causas? Eu disse no início, eu falei aqui sobre o relativismo. E deixa-me falar mais um pouquinho, eu só toquei, mas deixa eu falar um pouquinho sobre isso. O relativismo vigente hoje, ele defende que não existe verdades absolutas. Por isso, tudo é relativo. E nós temos que vigiar muito com relação a isso, meus amados, porque senão a gente acaba aceitando isso de uma forma sutil. E acaba que nós desprezamos a palavra de Deus como, na verdade, absoluta, como ela é. Olha, quando falo de relativismo, isso parece ser até uma declaração contraditória, mas não é. Porque existem muitas pessoas hoje, até mesmo no nosso convívio, quando eu falo no nosso convívio, no nosso meio evangélico, que tudo para ele é relativo. Somos levados para concluir então que relativo e que tudo é relativo. Deixa eu explicar um pouquinho melhor sobre isso. Há uma associação, ou seja, associado ao relativismo, incluído ao relativismo, está a visão pluralista, que aceita como certo qualquer posicionamento que é errado. Sabia disso? Aquilo que é certo, aceita como errado. E o que é errado, aceita como certo. Ou seja, os meios de comunicação hoje têm sido uma das maiores armas para difundir e propagar não só o relativismo, porque no relativismo está incluído também, como já disse aos irmãos, né? A forma de passar as mensagens como que for uma mentira, como que fosse uma verdade, e uma verdade como fosse uma mentira. Eu vou passar mais um vídeo daqui a pouco, os irmãos vão ver sobre isso. Quem já assistiu aquele programa da Globo chamado Na Moral? Levante a mão. Pode levantar, irmão. Quem já assistiu? 1, 2, já assistiu. Pedro Bial. Na moral. Que na moral não tem nada de moral. Eu não assisti, eu peguei pela internet um dos últimos programas dele com relação ao casamento gay. Daqui a pouco eu vou passar uma parte aqui para os irmãos verem. Mas o que eu quero mostrar é que os meios de comunicação, principalmente a televisão,
tem sido amplamente utilizado para difundir os valores investidos. O inverso. O que é certo não é mais certo. É errado. E o que é errado não mais é errado. É certo. Está entendendo? Então, e a gente percebe, a gente nota que isso tem sido difundido de uma maneira veemente, até mesmo ferindo os princípios bíblicos, ou seja, passando para a sociedade versões antibíblicas, que, sem medo algum, podemos dizer, imorais, né? Os jornais, telejornais também, não só os programas, mas os telejornais. Amado, percebe, a gente tem que ter olho clínico. Nós temos que ter a percepção do Espírito para perceber as coisas. Vou dar só um pequeno exemplo. Hoje o que passou nos telejornais hoje só foi Cachoeira, vocês notaram? Só Cachoeira. E achei graça que no Jornal do Meio-Dia, o apresentador do jornal foi falar do Marconi, outro assunto, ele atropelou e falou Cachoeira. Eu fiquei dizendo, meu Deus, ele já está tão impregnado o assunto Cachoeira, que até o repórter, ele tropeçou, era um outro assunto e ele falou Cachoeira. Era da greve dos policiais, ele falou da Cachoeira, que o governador fez uma proposta, aí ele foi falar da proposta, ele soltou a palavra Cachoeira, que não tinha nada a ver, todo mundo viu, quem assistiu viu. Agora percebe o seguinte, amados, sem dúvida alguma, nessa situação toda que eu citei aqui, do Cachoeira, existe muita mentira se tornando verdade, e existe muita verdade se tornando mentira. Não quero aqui tomar parte de seu ninguém, mas tadinho dele, tadinho. Irmã amada, tem gente demais, mas envolvido nisso. Só que a questão é o seguinte: alguém, né, tem que arcar com a situação, Não vou entrar aqui em questão, porque senão vai dar debate daqui a pouco e eu não. Tá? Não é o tema, tá bom? Não é o tema. Depois do culto, quiser conversar, a gente pode até conversar. Mas a maioria dos canais hoje de televisão, qual é o objetivo da maioria dos canais hoje? Desestruturar as famílias, destruir os princípios da moral. Isso é fato, está comprovado, certo? Denegrir a imagem do Evangelho de Jesus Cristo, e isso está acontecendo, certo? Denegrir mesmo, manchar, anular. Meus amados, se o diabo pudesse, ele acabava com isso aqui, Evangelho de Jesus, porque ele sabe que aqui está o poder de Deus para transformar a vida do homem. Aí o que ele usa? Os meios de comunicações. O padrão bíblico de Deus para as famílias. Qual é o padrão bíblico de Deus para o casamento? É um homem e uma mulher, tanto que a Bíblia fala lá, macho e fêmea. Mas qual é o padrão bíblico que eles estão implantando na sociedade? Um casamento homossexual. Vamos assistir o vídeo e depois eu continuo. Vamos lá, irmão. Irmão Uriel, presta atenção nesses vídeos. É rapidinho, é menos de 1 minuto. São 3 pequenos vídeos. Claro que eu não vou passar o programa do Pedro Bial aqui todo, até porque eu já comecei a orar por aquele homem, porque realmente ele está sendo usado pelo diabo, certo? Usado pelo diabo, instrumento do diabo, e que merece salvação, carece de salvação. Vamos ver os pequenos vídeos, é questões de segundos, e depois eu volto à palavra. Preste atenção. Chato a gente usar essa palavra, mas pode ser que a gente tenha acabado de gravar um programa histórico. Daqui a 50 anos vão falar, aqueles bárbaros ficavam discutindo quem podia dormir com a Maria ou com o João. Que é isso? 50 anos, estou exagerando, porque do jeito que a moral está mudando, antigamente a moral mudava de 1000 em 1000 anos, depois em 100 em 100, agora a moral está mudando de 10 em 10.
moral depois de Gabriela. Estou esperando. Beijo. Nós recebemos o convite da doutora Maria Berenice e da produção do Na Moral e imediatamente nós aceitamos porque era um sonho, né, amor? Era o sonho da nossa vida. E depois de tudo que nós já passamos durante esses 17 anos de relacionamento, a gente brindar, assim, 17 anos com isso tudo, é algo, assim, extraordinário, é algo sobrenatural pra gente. Existe ainda um passo a ser dado, né? Porque a luta continua, né? Nós queremos estar verdadeiramente reconhecidos juridicamente, Verdade. com os nossos direitos enquanto casal, né? Assim, está mais do que provado e comprovado que somos um casal, que vivemos como um casal. Somos uma Temos família. a nossa família e somos uma família. Como Deus é todo poderoso na nossa vida e Ele nos presenteou. Quinta-feira eu fiz O tempo de Deus. aniversário e Ele nos deu esse presente. Ela fez aniversário e nós ganhamos o presente. Bom, acabou o programa, a gente vai fazer o que a gente faz sempre, discutir, conversar com a plateia, ouvir opiniões. E o que está me grilando hoje é que está meio unânime a plateia, está todo mundo a favor. Será que ninguém tem uma observação contra? Será que é tão tudo bem assim? Vamos ver. E qualquer tipo de união, qualquer tipo de contrato, ele vai diferir do nome do contrato. Agora, o fim desse contrato, ele é o mesmo. É a felicidade, seja ele um contrato comercial, para uma constituição de uma empresa, seja ele para o casamento, para a união estável. Então, eu discordo da forma que se coloca muito mais para uma forma religiosa, se coloca para uma forma de ter medo de assumir que existe o casal homossexual. Eu acho que está fora de moda ser machão. Foi o momento que a Glória Pires falou, né? Todo mundo quer ser feliz, assim, então não importa, na Constituição não diz que é a favor, que os homossexuais estão nessa, mas também não diz que está fora, então não são eles que decidem, quem decide é você mesmo, assim, o que você quer, se você quer ser feliz com uma mulher ou com um homem. Eu acho que o casamento é feito de duas pessoas que se amam, e você escolhe amar a pessoa, não escolhe amar o gênero. Então, eu acho que é uma discussão, é uma escolha que sai da esfera, que fica na esfera do pessoal, ele não vai para a esfera do judiciário, do legislativo. Eu acho que essa escolha não deveria existir. Essa, engraçado, me lembrou a história da nossa bandeira. Os positivistas tinham o lema: o amor como princípio, a ordem como meio, o progresso como fim. E na hora de fazer a bandeira, Benjamin Constant e a turma dele, os republicanos, fizeram só ordem e progresso. Aí reclamam, tiraram o amor. Sabe por que eles tiraram o amor? Porque isso é da esfera pessoal e doméstica, não pode estar em bandeira nacional nenhuma. Como é que fica a cabeça das crianças que estão Mas aí? você viu, elas lidam com naturalidade com isso. Não sei se é muito... Não sei, eu acho que pega para as crianças, viu? Eu fui criada pela Maria Rita e pela Fúvia desde que eu tinha 6 anos de idade. E eu não acho que uma criança que cresce já tendo como a homossexualidade como normal tenha confusão, porque eu não cresci confusa. Eu cresci muito pelo contrário, com a cabeça muito mais aberta do que como se eu tivesse crescido numa família hétero que acha que isso ia causar confusão na minha cabeça. Muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez a todos. Foi uma tarde, uma noite, sei lá, muito linda, muito significativa. Muito obrigado. Na moral! Que tal, irmãos? É isso que está sendo implantado na mente das pessoas. A mídia, não só a Globo, mas a Globo está no topo. Ela tem como cunho exatamente de quebrar esses princípios. E o Pedro Bial, ele diz, de início, a gente percebe que quando aquele senhor Moreno falou com a questão dos filhos, porque depois vocês assistem, tá na internet o vídeo, o casamento dessas duas mulheres, tem as crianças e tudo, e crianças que convivem com elas e tudo. Aí ele questionou,
Mas vocês, não sei se vocês perceberam que o Pedro Bial quase não deixou ele falar. Como disse, não tem nada a ver a cabeça das crianças. Defensor de unha e dente. A favor. E nós, que conhecemos a palavra, é o que eu quero dizer agora. Veja só, meus queridos, diferente dos valores que este mundo tem, se é que eu posso chamar de valores, valores seculares, nós temos os valores de Deus, da palavra de Deus. E como eu disse no início, por isso que eu bato de novo nessa tecla, valores esses que são absolutos, porque Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é soberano, por conseguinte, logo que Ele é soberano, os seus princípios, estes aqui, ó, da palavra deles, esses preceitos também são. Não muda. O homem está tentando mudar isto. E a sociedade, por uma ignorância e até mesmo culpa nossa como igreja, porque nós temos que anunciar isso, nós temos que propagar isto, levar o evangelho de Jesus Cristo às pessoas, porque somente este evangelho soberano é que pode mudar, né? Porque eu acredito que todos aqueles que já, eu disse no início, que amam este evangelho, que amam a Deus, que realmente têm o Senhor como Salvador da sua vida, Senhor e Salvador da sua vida, sabe o quanto, meus queridos, estamos vivendo os dias difíceis e que nós precisamos nos posicionar, dizer não a tudo isso. Eu passei apenas um fato, um caso aqui, mas como eu disse, tem uma gama toda de outros assuntos que a gente poderia colocar aqui, questão familiar, social, e etc, e etc, e etc. Agora, o que eu quero chamar os irmãos, a atenção dos irmãos nessa noite, me permita, eu faço isso com muito amor, é a questão de nós nos posicionarmos com relação aos valores de Deus, aos padrões de Deus. Não temos dúvida, meus queridos, de nos posicionarmos. Temos que amar sim o pecador, mas o pecado não. Aceitar o pecado não. A Bíblia, a palavra de Deus, o livro nosso de normas, de regras, enfim, de princípios, nos ensina totalmente o inverso do que este mundo está ensinando. O homem pode até rejeitar, mas a consequência virá. A Bíblia diz que a ruína virá sobre a vida dele. Se nós rejeitarmos a palavra de Deus, os princípios de Deus, com certeza a ruína virá sobre as nossas vidas. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, vamos voltar. Eu tenho duas referências. Eu tive o cuidado de pegar uma referência tanto no Velho quanto no Novo, para ninguém ficar pensando assim, mas isso aí está lá no Velho Testamento. Deuteronômio capítulo 12, depois nós lemos Gálatas 6. Deuteronômio 12 e o versículo de número 28. Olha o que a palavra de Deus diz. Se você puder me acompanhar, me permita que eu vou ler aqui no microfone, para que todos ouçam. Capítulo de número 28, capítulo de número 12 e o versículo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Guarda e ouve todas essas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Olha o que Deus está dizendo aqui. Guarda, olha só, todas, não é parte da palavra, é todas estas palavras que hoje eu te ordeno, para que te vá bem, para que te seja bem sucedido, né? Não só você, olha que lindo, os teus filhos, os teus netos. Oi, amados, é preocupante pensar daqui a alguns anos, a sua filhinha hoje que está com 4, 5 anos, os seus netos, com as mudanças tão fortes e violentas que estão acontecendo no mundo, a inversão dos valores. Eu já oro desde já pelos meus netos. Eu e a minha esposa sempre, de vez em quando, a gente fala sobre isso. Eu desde já intercedo a Deus pela minha geração.
Porque se hoje nós estamos, é como o Pedro Bial diz aqui, né? Daqui a 50 anos, vão nos assistir, né? E vão dizer, bem que já diziam. Mas eu já penso o inverso, eu já penso daqui a 50 anos. Deus, se o Senhor não tiver voltado, o que será dos meus netos? Como que será? Então cabe a mim já desde já ensinar a minha casa, educá-los, ensiná-los os princípios de Deus, para que eles possam passar para os meus netos, e o meu papel já é orar por eles. Orar por eles, para que Deus guarde, tenha misericórdia. Porque a situação, do jeito que vai, é assustador. Como eu disse, vamos lá, mais uma referência bíblica. Meu Deus, o horário vai embora. Gálatas capítulo 6, e o versículo de número 7 e 8. Eu disse que eu peguei uma referência no Velho Testamento, e agora vamos para o Novo Testamento. Eu gosto demais dessa passagem de Gálatas capítulo 6. Eu aprendo muito aqui. Diz assim o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Verso 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Está entendendo? O que semeia na carne vai colher corrupção. Então, bem o que eu disse, o homem pode até rejeitar os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus, mas o que vai acontecer? Consequência virá. Quem semeia na carne, corrupção ele vai colher. Mas a Bíblia diz, aquele que semeia no Espírito, o que a Bíblia diz aí? Do Espírito ele vai ceifar. Está entendendo, meus queridos? Então vamos semear, né, no Espírito. Então os valores de Deus, primeiro, são absolutos. Segundo, os valores de Deus são imutáveis. Ei, Deus não muda. Passa os anos que for, a Bíblia diz que Ele é o mesmo. Graças a Deus por isto. Ele não muda, os princípios dele é o mesmo. Os valores é os mesmos. O mundo muda? Muda, está aí debaixo do nosso nariz. Nós às vezes mudamos algumas coisas em nossas vidas. Mas Malaquias capítulo 3 e o versículo 6, a Bíblia diz que Deus não muda. Vamos lá, vou ler um versículo no Velho. Eu tive o cuidado de escolher um versículo no Velho Testamento e um versículo no Novo. Malaquias 3 e versículo 6 e depois Hebreus 3, 13 e 8. Malaquias 3 e 6, vamos ver o que a Bíblia diz com relação que Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Vamos lá, glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia, versículo 6 do capítulo 3. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Ele é imutável. Por isso que os seus preceitos, os seus princípios jamais mudarão. De eternidade a eternidade permanece a palavra do Senhor. Não é assim que a Bíblia diz? Então vamos lá em Hebreus 13, como eu disse, Hebreus 13 e o versículo de número 8. Esse versículo é bastante conhecido, mas eu estou fazendo questão de nós acompanhar a leitura. Se esse negócio aqui de você folhear a Bíblia, meu amado, isso aqui é maravilhoso. Hebreus capítulo 13, eu sei de qual versículo, mas eu faço questão de ler. E o versículo de número 8, que a Bíblia diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você pode dar um glória a Jesus? Jesus Cristo é o mesmo ontem,
Ele é o mesmo hoje, é o mesmo ontem e será o mesmo para todo sempre. O nosso Jesus não mudou. Não mudou, amados. Guarde isso no seu coração. Agora, não pegue isso só para benefício seu. Não pegue isso apenas para interesse pessoal seu. Não. Creia que Jesus é imutável com relação aos princípios da moral, os valores éticos. Não mudou. E quando eu disse aqui aos irmãos que, na verdade, exatamente por esta causa, por ele ser imutável, por ele não mudar, os seus princípios também não mudam, jamais mudarão, é de eternidade a eternidade, eu quero provar isso para os irmãos. Um versículo no Velho e um versículo no Novo. Então vamos lá. Salmo 119 e o versículo 89. Vamos folhear a sua Bíblia. Salmo 119 e o versículo 89. Olha só que maravilha o que o salmista diz aqui. Aleluia. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Aleluia. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra. É o mesmo que ele estiver dizendo, de eternidade, eternidade. A palavra do Senhor permanece. Vamos para o Novo. Marcos, capítulo 13, e o versículo 31. Mais uma vez, eu te convido a você folhear a sua Bíblia. Capítulo 13, e o versículo 31. Olha o que diz, que maravilha. Eu sei que você sabe de cor, mas eu estou fazendo questão de ler. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você pode dar glória a Jesus? Oh, Deus maravilhoso. Passará os céus. João em Apocalipse ele diz, eu vi novo céu e nova terra. Isso significa dizer que este céu vai passar. Essa terra também vai passar, mas a Bíblia diz que João, quando viu que o céu havia passado, a Bíblia diz assim, que ele viu o livro do Cordeiro. A palavra de Deus estava lá. Passou os céus, passou a terra, cumpriu. Mas a palavra de Deus, nós vamos ser julgados pela palavra. Este mundo vai ser julgado pela palavra. Então eu tenho que entender que a palavra de Deus ela é imutável. Imutável. Além dela ser absoluta, em segundo lugar, ela é imutável. Glória a Jesus por isso. Em terceiro lugar, a palavra de Deus ela é universal. Universal. Deus é único em toda parte. Deus é único. Ele é Deus. Tanto aqui no Brasil, como em qualquer outra parte do mundo. Lá no Polo Norte. Deus, Ele é Deus. Na verdade, queridos e amados irmãos, quando eu falo que Ele é Deus, aí inclui o seguinte, que os seus preceitos e os seus princípios não estão restritos a um determinado país, a um determinado lugar, a uma determinada região. Não. Os princípios de Deus também é único. Se Ele é único e Ele é universal, olha, então não muda. Você pode ir para qualquer lugar deste planeta Terra. Mas da mesma forma que Ele é Deus aqui, Ele também será Deus lá onde quer que você esteja. Vamos a alguns versículos bíblicos, eu tenho duas referências também. Um no Velho e outro no Novo. Vamos Deuteronômio 6 e versículo 4 primeiramente. Deuteronômio, capítulo de número 6 e o versículo de número 4. Fantástico também este versículo. Diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando a Bíblia fala que Ele é o único, amados,
Não existe outro. Embora que o homem crie, invente, mas como único, é só o Senhor nosso Deus. Ele é único. Glória a Deus por isto. Glória ao nome de Jesus por isto. Mais uma referência, como eu disse, agora é 1 Coríntios capítulo 8. Vamos ao Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo de número 8 e o versículo de número 4. Glória a Jesus. Diz assim. Eu estou lendo para andar mais rápido, amados, para a gente ganhar tempo aqui. Assim que, olha o que diz a palavra. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus. Eu quero só essa última parte. Que não há outro Deus senão um só. Aleluia. Não há outro Deus. Não existe. Aí reforça o que eu disse, queridos. Se Ele é um Deus único, universal, os seus preceitos também são. É para toda a terra. É para todo o mundo. Ok? Guarde isso no seu coração. Vamos para um terceiro ponto dessa palavra. A inversão, qual é a reação hoje quando existe a inversão de valores? Primeiro, nós os cristãos não podemos viver de acordo que vive o mundo. É tanto que a oração sacerdotal de Jesus foi com relação a isso. Guarde-os. Lá no capítulo 17 do Evangelho de João, não é mesmo? Guarde-os, livra-os do mundo. Não foi assim? Então a gente entende o seguinte, que nós como cristãos, qual deve ser a nossa reação diante das inversões de valores? Eu repito, nós como cristãos não podemos primeiro viver de acordo com o que vive este mundo, pois sabemos que o final deste mundo é a morte. Provérbios 14, versículo 12. A Bíblia diz que este mundo está destinado à morte. Ou seja, somos chamados, queridos, não para andar segundo o mundo, mas nós somos chamados para andarmos segundo o Espírito, não cumprindo as concupiscências da carne. Gálatas capítulo 5 e versículo 1, não é isso que lá diz? Não andeis segundo a concupiscência da carne, mas segundo o Espírito. Então nós somos chamados para isso, somos chamados com essa finalidade. Mas a desenvolver o fruto do Espírito, quando nós passamos a desenvolver todos aqueles frutos do Espírito que está ali em Gálatas, na nossa vida, conforme lá está mais ou menos assim, deixa eu me ver se eu recordo. Primeiramente, lá fala do fruto amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos do Espírito. Quando a gente passa a desenvolver, preste atenção, a desenvolver este fruto do Espírito nas nossas vidas, assim nós estamos moldando o caráter de Deus em nós. Nós estamos moldando, estamos forjando, estamos formando em nós o próprio caráter do Senhor. Por quê? Porque Ele nos chamou para a santificação. Ele nos escolheu para ser um povo separado. Ele te escolheu para pertencer a uma nação santa, um povo eleito, adquirido, comprado, redimido pelo sangue do seu Filho que foi vertido na cruz. Está entendendo? A gente, queridos, temos que entender isso. Nós não somos, queridos e amados irmãos, povinho, entendeu? Sem princípios, sem valores. Não, nós temos valores e os nossos valores são eternos, são valores dos céus. Nós estamos formando em nós um caráter para que quando Ele, Jesus, se manifestar, é como João diz na sua primeira carta, filhinhos. Ele diz, olha o carinho dele, filhinhos, sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele, igual a Ele.
Aí ele diz: e aquele que tem esta esperança de ser igual a ele, eu estou parafraseando, ele diz: purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Quer dizer, o desejo que arde no meu coração hoje de ser semelhante a ele, quando ele voltar, tem que despertar em mim um desejo de santificar a minha vida agora, de rejeitar este mundo de pecado agora, de viver longe do mundo com as suas práticas. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ou seja, estamos inseridos nessa sociedade, mas repudiamos as suas práticas imorais. Estamos inseridos neste mundo, mas não significa que nós estamos de acordo com este mundo. É por isso, amados, que o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é os céus. Entenda isto. Entra nessa esfera, entra neste mundo, saia do natural, saia do relativismo, entra no mundo espiritual, porque Deus é espírito, e a Bíblia diz que todos aqueles que o adoram têm que adorar em espírito e em verdade. Entendamos isto. Para concluir, outra coisa importante que eu notei aqui, que não posso deixar de falar. Sabe qual deve ser a sua reação e a minha reação? O horário já está esgotado. Mas deixa eu me concluir aqui. Veja só. Qual deve ser a minha reação e a sua reação? Porque foi o questionamento que eu fiz comigo mesmo. Como que a gente deve agir? Como que a gente deve comportar diante dessas inversões de valores? Primeira coisa, queridos amados. Segunda coisa, porque a primeira eu já disse. A segunda coisa, nós devemos ser estimulados pela vocação que Deus nos fez. Que vocação? O chamado. Amado, Deus nos chamou. E sabe para que Deus nos chamou? Está lá na Bíblia. Deus nos chamou para a santificação. Está na palavra. Deus nos chamou, amados, para sairmos do mundo de ilusão, do mundo de mentira. Deus nos chamou para sair deste mundo de engano. Foi de lá que Deus nos tirou. Se Deus nos tirou das trevas, se Deus nos tirou do mundo de engano, de mentira, foi exatamente para que hoje nós vivamos o mundo da verdade. Foi exatamente para que hoje nós vivamos um mundo totalmente inverso daquele que está lá fora, da qual Ele nos tirou. Ele nos chamou para a santificação, Ele nos escolheu para ser luz, Ele nos escolheu para ser sal, Ele nos escolheu, amados, exatamente porque Ele viu que nós somos escolhidos dele. Foi Ele que diz: não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Foi Ele que nos escolheu. E falar de escolha, eu me lembro da história de José, Daniel e tantos outros que vêm assim na minha mente. Os irmãos lembram que quando Deus escolhe, quando Deus chama, quando Deus é algo extraordinário, é algo fantástico. Eu não tenho mais tempo para me detalhar aqui, mas como eu disse que eu estou concluindo, eu só quero dizer para os irmãos o seguinte: quando eu falo do estímulo da vocação, que isso tem que nos estimular, quando eu falo desse estímulo às vocações cristãs, nós devemos ter como propósito a defesa da ética cristã, defendermos esta ética cristã, e vou mais além, que essa determinação nossa, que essa defesa nossa de defendermos os princípios de Deus, a ética cristã, os valores cristãos, é assim que nos faz capazes e tementes a Deus. Você sabia disso? Quando eu abraço os princípios de Deus e defendo e não abro mão, isso nos dá uma capacidade, amados, e um temor de Deus. Eu não anotei essa referência, mas veio na minha mente, eu vou terminar com ela. Êxodo, me parece, abra sua Bíblia e me acompanhe, Êxodo 18, e verso 21. Eu lembrei dessa passagem agora. Acredito que o Espírito de Deus faz nos lembrar. Deixa eu ver se é o verso 21. Isso, o verso 21. Olha o que Deus disse. Aqui fala da história do sogro de Moisés. Traz-lhe a sua mulher e os seus filhos. Diz assim: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes. Isso que foi o conselho de Jetro para Moisés. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus.
homens de verdades, que aborreçam a avareza. Olha, irmão, Deus não agrada com a avareza. E quantos de nós às vezes não somos de verdades, não tememos e somos avarentos. E Deus está dizendo aqui, eu estou à procura de homens, primeiro, tementes, capazes, tementes, sem avareza. E Moisés pega esses homens e põe sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Ei, veja só o que Deus está dizendo. Eu estou à procura exatamente destes. Aí inclui o que eu disse. Quando a gente procura a defender a verdade, temer a Deus, aborrecer a avareza, que poderíamos dizer aqui este mundo de pecado, né? Quando a gente aborrece isso aqui, Deus nos dá uma capacidade, queridos irmãos. Nós passamos a temer a Deus mais e mais, de certa forma, que nós saímos bem diante dessas inversões de valores, sem nos atingir, sem nos contaminar, sem nos prejudicar. Que Deus nos ajude. Eu não concluí essa palavra. Eu teria mais outras coisas aqui, mas eu só quero chamar os irmãos para a gente fazer uma oração. Mas essa oração, eu quero conclamar os irmãos exatamente para que Deus guarde a nossa vida, guarde a sua igreja, guarde a todos nós os cristãos, porque nós temos que dar exemplo, devemos viver não de acordo com esses preceitos mundanos, com os princípios humanistas, com aquilo que fere os princípios de Deus, mas nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus, que é absoluta, imutável e é universal, aquilo que nós dissemos nesta noite. E nós precisamos muito de pedir a Deus esta ajuda. Nos ajude, ó Deus, nos ajude. O que diz Romanos capítulo 12, verso 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo já orava por mim, por você. Paulo já rogava a Deus, pedindo a Deus, para que Deus, na verdade, nos ajudasse a não conformar, a entender os princípios de Deus, da sua palavra. E hoje nós, queridos, aí que entra a nossa parte, nós também não podemos deixar de orar pedindo a Deus, Deus, guarda-nos da corrupção, do pecado, do engano, da mentira. Guarda-nos, ó Deus, da sensualidade, da prostituição. Guarda. Eu tinha um vídeo passar aqui sobre divórcio, irmãos, que é fantástico. Esse vídeo fala da questão divórcio como que fosse uma coisa hoje normal, até porque hoje divorciar, hoje você vai de manhã no cartório, quem quiser divorciar. Isso para quem não tem filho, lá tem algumas exigências, mas o certo facilitou muito, vai ao cartório de manhã, à tarde já está divorciado. Muito simples, muito fácil. Se tornou muito facilitado. Ou seja, as coisas, queridos, estão, como eu disse, evoluindo para o mal, para o errado, de uma forma assustadora. Como eu disse, coisas que custavam há 20 anos para mudar, hoje muda de uma hora para outra. Você dorme e amanhece já debaixo de um outro princípio. E é aí que nós temos que pedir a Deus, e orar e pedir a Deus, como eu já disse, guarda-nos, ó Deus, desta geração corrupta, enganosa e mentirosa. Não se iluda, lembra-te,
Deus te tirou do mundo de ilusão, como diz o hino 203 do nosso inário. Deus nos tirou do mundo de ilusão. Para quê? Para que hoje nós vivêssemos a verdade em Cristo Jesus. Coloquemos de pé em nome de Jesus. Eu quero orar a Deus. Eu quero convidar o irmão Marquinho para vir orar por nós. Ele vai estar orando e você vai orar a Deus agora. Abra o seu coração agora. Ele conhece e sabe o que você tem vivido, os desafios. Eu sou desafiado constantemente a aceitar tudo isso, amados. Olhar e às vezes achar até graça, aplaudir. Às vezes eu trabalho com alguém que está na beira do abismo, do divórcio, da prostituição, do engano, da mentira. Eu nada falo. E às vezes até concordo do jeito que as coisas vão. Não é isso que Deus quer. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou exatamente para sermos luz. Para que quando as trevas chegar, a luz chega e dissipa todas as trevas. A Bíblia diz que a luz foi feita para colocar no velador e não debaixo da cama. Cama fala de ociosidade, de preguiça. Cama fala, amado, de comodidade. É isso que muitos de nós estamos querendo, é comodidade. Não mexendo comigo, tá bom sim, comodidade. Preguiça, nós temos sido, permita-me, muitos preguiçosos espiritualmente. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, sua igreja. Desperta-nos para que nós enxergamos além, muito além. Nós fomos chamados, vocacionados, escolhidos. Foi Ele que nos escolheu para fazermos esta diferença e não aceitarmos este sistema falido do mundo aí fora. Então eu te convido agora, se você entendeu a voz de Deus e do Espírito, a você orar. Oremos todos. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, com uma responsabilidade muito grande, principalmente, ó Pai, após a ministração desta palavra, onde o Teu servo, Senhor, de forma muito nítida e cristalina, nos trouxe da Tua parte, Senhor, um clareamento, ó Pai, do que acontece no mundo, Jesus. Meu Deus, o mundo tenta ofuscar a Tua palavra, o mundo tenta tampar, ó Pai, a Tua palavra, Senhor. O mundo tenta, Senhor, apagar os Seus desígnios, ó Deus. O mundo tenta, meu Pai, retirar a Tua lei e colocar uma nova lei falida. O mundo tenta, Jesus, inverter os valores. O mundo tenta, Senhor, colocar o errado como certo e o certo como errado. O mundo tenta, Senhor, a nova ideologia, Senhor, do não tem nada a ver. Mas nesta noite, ó Pai, nós como servos do Senhor clamamos a Ti. Clamamos a Ti, clamamos a Ti, clamamos a Ti, e declaramos, ó Pai, que nós não vamos nos curvar, ó Pai, perante a essa podridão que o mundo tem oferecido, Senhor, trazendo, Senhor, dentro da imoralidade, leis, ó Deus, que não coadunam com a Tua palavra. Assim, Jesus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha levantar homens e mulheres de Deus, para enfrentar de frente, ó Pai amado, seja dentro do legislativo, ó Deus, seja dentro do executivo, ó Pai, como servos e homens de Deus, para, meu Pai amado, defender a bandeira da verdade, defender a bandeira da lisura, da moralidade, da ética, sobretudo do compromisso espiritual contigo, sobretudo, meu Pai, com uma vida pautada no Teu Evangelho, que possamos, ó Deus, ser testemunhas vivas do Senhor e não nos curvarmos, ó Pai, perante aquilo que o mundo tem oferecido, Senhor, e tem colocado para cada um de nós. Assim, ó Deus, nós pedimos a Tua intervenção e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha levantar cada dia mais pessoas com coragem, ó Deus,
para defender aquilo que o Senhor sempre defendeu, que é a tua palavra. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Aleluia. 1, 2, 3, 1. Que é o todo poderoso Deus. E contra ele o inimigo não tem. A guerra é do Senhor. E a vitória é garantida na